Olá, boa tarde para você. A adutora rompe e um caminhão vai parar dentro d'água em plena BR-101, em Araquari. Vendedor de balões morre após cilindro de gás explodir no Expocentro, em Curitibanos, no meio-oeste do estado. Jovem de Florianópolis está lançando uma trilogia de ficção aos 23 anos de idade. Nessa edição eu vou bater um papo com ele, Leonardo Neves de Albuquerque. Vamos falar ainda de um fato bastante curioso que chamou a atenção dos moradores de uma cidade, de uma região ali de São Miguel do Oeste. Um porco nasceu com uma cabeça e 2 corpos. Tem mais, a segunda-feira começou com geada e temperaturas negativas pela Serra Catarinense. Daqui a pouco vamos ver mais detalhes da previsão do tempo que anuncia. Tem ainda mais frio chegando ao longo dessa semana aqui pelo estado, principalmente ali, ó, na Serra Catarinense. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Está começando o seu SC Acontece ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos. Durante o final de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve em Santa Catarina. Bolsonaro fez uma passagem breve pela cidade de Chapecó, no oeste do estado, onde foi recebido pelo prefeito João Rodrigues, do PSD. Bolsonaro usou o aeroporto de Serafim Bertaço como ponte aérea em cumprimento a um compromisso no Rio Grande do Sul. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também esteve em Santa Catarina durante o final de semana. O presidente do Supremo Tribunal Federal discursou sobre a democracia, legalidade e também separação de poderes. E falou ainda sobre como o país precisa trabalhar para retomar o crescimento. Vamos ouvir. O Brasil precisa se soerguer através da recuperação dessas obras públicas. E o que faz, no meu modo de ver, equivocadamente, o Estado brasileiro? O Estado brasileiro verificou as empresas que cometeram delitos contra o país, de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, e fez acordos de leniência, fez acordos fiscais. Mas, na verdade, o Brasil precisava era pegar essas empresas e dizer a elas, olha, não vou aplicar multa, você deve 2 bilhões de multa, você vai construir a infraestrutura desse Estado, você vai para a infraestrutura daquele Estado. E nessas reuniões, eu tomei conhecimento que o Brasil, ele é amplamente solvável. Começou gelada com temperaturas abaixo de zero em algumas cidades de Santa Catarina. A mínima registrada foi em Painel, menos 0,9, seguida de Bom Jardim da Serra com menos 0,8. Em São Joaquim, no Vale do Caminho da Neve, os campos amanheceram branquinhos. Por lá, a mínima foi de 0,3. O pinhão, alimento que é a cara da serra, recebeu umas camadinhas de gelo para dar um toque especial no cenário frio do amanhecer. É lindo demais o nosso estado, né? Pelos 4 cantos. Vamos saber o que diz a previsão do tempo, então? Olha só. Aos poucos, a massa de ar frio que trouxe temperaturas mais baixas para o estado está se deslocando para o mar. Mas a segunda-feira ainda começou com as mesmas características do fim de semana e vai continuar assim nas próximas horas. Friozinho ao amanhecer, mas com o sol predominando, as temperaturas já começaram a se elevar um pouco mais. Florianópolis tem máxima prevista de 22 graus, Criciúma no sul do estado máxima de 26, e em Joinville, no norte catarinense, e Chapecó, no oeste do estado, máxima de 25 graus. A terça-feira ainda começa com sol, mas aos poucos a gente vai ter um aumento de nuvens por causa da chegada de uma frente fria ao estado. Com isso, teremos condição de chuva com trovoada isolada no extremo oeste até o meio-oeste, atingindo as demais regiões no decorrer da tarde e noite. A chuva deve ser pouca e mal distribuída. Florianópolis tem mínima prevista de 17, máxima de 22 graus. Criciúma no sul do estado, mínima de 13, máxima de 24. Em Joinville, no norte catarinense, mínima de 19, máxima de 20.
Em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 19 e também máxima de 25 graus. A frente fria vai ter uma passagem rápida pelo estado. Na quarta-feira, ela já se desloca e dá lugar a uma nova massa de ar frio. Bom, como todo mundo já sabe, as chuvas da semana passada prejudicaram várias cidades, inclusive estão trabalhando para tentar retomar a rotina e reconstruir tudo que foi destruído. E entre as cidades mais atingidas está Anitápolis, na região da Grande Florianópolis. Eu vou conversar agora com a prefeita da cidade, que é a Solange Bach. Solange, boa tarde, bem-vinda ao SC Acontece. Boa tarde. Solange, sei que uma semana aí bastante puxada, desde a semana passada para essa, né? A prefeitura trabalhando intensamente para tentar reconstruir a cidade, assim como a comunidade se unindo, inclusive moradores de regiões próximas se unindo para ajudar a Anitápolis. Como é que está a situação do município nesse momento? Olha, acabamos de receber a notícia que a última comunidade, né, que estava isolada, a gente conseguiu chegar no final. Temos ainda algumas famílias que foi uma localidade que a ponte foi levada embora, que ainda são cerca de 10, 12 famílias que estão isoladas ainda. Nas estradas gerais, são todas passando, né? Claro que a gente somente fez a abertura da estrada sem fazer limpeza, sem fazer a manutenção da estrada, somente abrindo o acesso. Para que essas pessoas, essas comunidades possam sair, possam se movimentar. Então, essa última comunidade que estava isolada já não está mais? É isso? A informação que chegou agora há pouco? Essa é a comunidade, mas junto tem os acessos das propriedades, né? Então, nós ainda temos pessoas sem acesso, muitos agricultores, algumas pessoas que não conseguem sair de casa somente a pé, passando pelo mato, por causa das barreiras. Sim, agora com certeza o trabalho vai continuar, não só hoje, como durante toda a semana, até que tudo seja resolvido, não só essa questão do acesso para os moradores que ainda estão isolados na sua residência, mas também essa questão de limpeza da cidade. De que forma que as pessoas podem se mobilizar, prefeita, para tentar ajudar de alguma forma a reconstruir tudo que foi destruído? A gente está fazendo campanha, né? A gente recebeu os kit humanitário, que é da Defesa Civil do Estado. Também tivemos ajuda do Corpo de Bombeiros para a limpeza de algumas ruas, de municípios vizinhos, com a ajuda de maquinários para ajudar a transpor essas barreiras. E também a comunidade, algumas pessoas no particular também estão doando cesta básica, estão doando material de limpeza. A APAI abriu uma conta para depósito para que depois a gente possa ajudar essas famílias que foram atingidas, porque a gente sabe que o poder público sozinho não tem condições de fazer tudo isso. Agora, pela manhã, a gente recebeu a visita do governador, né? Ele veio, fez um sobrevoo, fez uma breve passada na cidade, que foi bastante atingida aqui no centro da cidade, e ficou de liberar os recursos para que a gente possa fazer todos os melhoramentos que são necessários no município. Então, como prefeita, como foi essa visita do governador, de toda a sua equipe, né? Por que regiões ali que vocês passaram exatamente, onde que deu tempo de levar o governador? Ele fez aqui no centro da cidade, a gente fez os bairros atingidos, né? Alguns locais atingidos pela SC 108, no bairro da Vila Antônio David, na rua Manuel da Silva, no acesso da cidade. E a gente fez um sobrevoo para a comunidade do Rio da Prata, que era essa comunidade que ainda está isolada, e é onde esse outro acesso para as famílias não foi restabelecido ainda. Eu acho que foi bem proveitosa a visita dele no município, porque, conforme eu falei, cobrei a visita dele, porque por fotos a gente não consegue mensurar e a pessoa não consegue ter noção de tudo o que aconteceu no município. Nós temos 23 comunidades e dessas 23 comunidades, praticamente todas teve algum evento com algum prejuízo ou desmoronamento, queda de estrada, queda de barreira, ponte que foi prejudicada, e sem contar aqui no centro da cidade que as casas foram tomadas pela água, então deu bastante prejuízo. Agora, prefeita, a gente sabe que essas comunidades que ficaram isoladas, vocês resolveram de diferentes formas, né? Achando caminhos alternativos ou abrindo caminhos alternativos, porque como você mencionou e a gente viu aqui nas imagens, essa questão das pontes que foram levadas pela água foi uma questão que aconteceu em diferentes pontos do estado, né? Principalmente nessas regiões assim mais de interior.
A gente tem muito dessas pontes de madeira, né, que ligam um pedacinho do bairro até o outro pedacinho do bairro e que são estruturas mais frágeis e automaticamente, com todas as chuvas que nós tivemos na semana passada, acabaram sendo levadas. Então, só para a gente entender, né, porque tem as comunidades, como eu mencionei, que hoje em dia não estão mais isoladas porque existem os caminhos alternativos. Na sua visão, e eu sei que vocês já estão fazendo um trabalho incansável para tentar recuperar tudo, mas essas estruturas, principalmente, a expectativa é que em quanto tempo leve para que tudo seja reconstruído de novo, principalmente essa questão das pontes? Olha, a questão das pontes, eu acredito que vai levar de 6 a 10 meses para a gente conseguir. Tem uma ponte que é de uma comunidade, que é uma ponte muito grande, é uma estrutura muito grande, e a gente precisa de recurso ou federal ou estadual, porque o município não tem recurso para fazer essas estruturas. Qualquer ponte, por menor que seja, é R$500 mil. Então, nós estamos falando de 8, 10 pontes. Então, a gente precisa de ajuda, porque sozinhos a gente já não vai conseguir. A gente já teve a ajuda da Granfipolis, da Associação dos Municípios, que enviou um engenheiro para estar fazendo prioritariamente o projeto de 2 pontes, né, que são as prioridades. Mas as outras, a Defesa Civil do Estado se comprometeu também a, de repente, com o kit resposta, que a gente melhore a cabeceira. Tem locais que as cabeceiras, uma ficou em pé, a outra caiu, então que a gente faça de uma maneira rápida uma taipa de pedra, uma questão de concreto, para restabelecer esses acessos. Entendi. A gente fica claro que na expectativa que essa ajuda venha e venha muito rápido, porque a comunidade toda aí do município de Anitápolis precisa, né, como a gente viu nas imagens, como a prefeita acabou de mencionar, então é uma coisa que não dá para esperar, né? Essa ajuda precisa chegar para ontem, até porque além de um valor muito alto para uma ponte, por exemplo, como você citou agora, no valor de 500 mil, é isso? Isso. 500 mil para fazer uma única ponte. São várias pontes, mas não é só o recurso, né? Até ter esse recurso, até conseguir refazer a ponte, até ela voltar a ser liberada para a população, é um tempo muito longo. Então, de fato, essa resposta e essa ajuda, ela precisa chegar o quanto antes. Eu quero agradecer, prefeita, mais uma vez pela sua participação. Solange Bach, prefeita de Anitápolis, muito obrigada pela sua participação e um grande abraço meu e de toda a equipe aqui da TV Barriga Verde, à população de Anitápolis. Eu agradeço o espaço e um abraço. Um abraço, obrigada. Olha, foi liberada a passagem pela ponte móvel montada pelo Exército na BR-470 em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. A Prefeitura avalia reconstruir a passagem provisória no Rio de Pombas e ainda não há definição sobre a reforma da ponte danificada que está no caminho que liga o litoral ao oeste. Os caminhões do Exército foram os primeiros a passarem pela ponte móvel aberta ao tráfego no início da tarde de sexta-feira. Teve até uma solenidade de entrega que reuniu autoridades no local. O momento, que foi aplaudido, estava sendo muito aguardado, já que há 2 semanas, Pouso Redondo busca uma solução para tirar o trânsito de caminhões das ruas centrais. A equipe do Exército do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado de Porto União montou a estrutura em 6 dias. Só há 10 pontes como essa à disposição do Exército Brasileiro e apenas uma em Santa Catarina. É um trabalho de longa data com o DENIT, então o Exército não faz isso aqui sozinho. A ponte Logistic Support Bridge é uma ponte que foi comprada há alguns anos pelo DENIT e ela está em alguns batalhões do Exército. Então o Exército tem essa espécie de convênio com o DENIT. Ele monta as pontes para atividades operacionais nossas, ela executa atividades operacionais, que é o foco principal, mas também tem a parte de apoio e ao desenvolvimento nacional e à população do país como um todo. A ponte móvel permite a passagem de um veículo por vez, no sentido oeste. Uma equipe do Exército fica no local para monitorar o trânsito. A ponte ela tem capacidade de 80 toneladas. Assim, não é um fluxo contínuo. Na verdade, vai ser um caminhão por vez. Ela não pode estar um caminhão e logo em seguida está outro. Então, vai passar um caminhão. Por isso que vai ficar uma equipe nossa aqui. Essa equipe vai ser responsável
não somente por verificar esse fluxo daqui da ponte, como também verificar possíveis ajustes técnicos que vão se fazer necessários. A ponte ela tem 45 metros de vão, né? Ela tem 4,20 metros de largura, então só passa uma viatura por vez e tem que ser assim, para que o transporte flua aqui na localidade de Pouso Redondo e arredores. Com a ponte móvel, acaba o sistema pare e siga na rodovia. Mas quem vai em direção ao litoral continua passando pelas ruas do centro de Pouso Redondo, que ficaram bem danificadas após as chuvas. A gente tem que ver com o DENIT outras alternativas, ou uma melhoria muito grande no desvio dentro do município, porque os moradores de Pouso Redondo já se sacrificaram muito por essa questão do desvio. Então hoje a gente está ali com os moradores sem sossego, com barulho, com poeira, e isso aí tem que mudar. A gente cobra o DENIT aí para que ele ajude a prefeitura, para, se for para o trânsito continuar passando dentro de Pouso Redondo, que seja num desvio adequado, pavimentado, né, que seja seguro para o motorista que está passando e também que traga algum conforto para a população de Pouso Redondo. O prefeito informou que vai reavaliar a situação da passagem provisória do Rio das Pombas, que ficou submersa com a cheia da semana passada. O acesso provisório ele já foi concebido que numa eventual cheia a água passaria por cima dele. E ocorreu exatamente isso. Pelo que a gente avaliou ali, ele está bastante íntegro ainda, ele pode ser recuperado. A gente vai analisar isso aí com mais calma, né? Porque ele tem que esperar o terreno, ele está muito encharcado, esperar ele secar, para a gente avaliar se é possível recuperar ele para ter mais uma opção de desvio. Em relação à ponte interditada, ainda não há definição por parte do DENIT sobre o que será feito. As autoridades estão cobrando providências, afinal o problema não é só de Pouso Redondo, mas de todos que trafegam pela rodovia. A gente não tem um número ainda exato na mão, né? O que vai ser feito? Se vai ser recuperada essa aí ou vai ser feita uma nova. Mas a gente está pleiteando, se fizer uma nova, vai levar essa ponte já um pouco mais, 1 metro, 1,5 metro, coisa assim, até porque aqui no lado a gente sempre tem problema com cheias, né? Porque as vigas são muito grandes, então começa a dar uma barragem para o lado de cima aqui do bairro. Então a gente está lutando, se realmente fizerem nova, para fazer mais alta já e com acostamento e coisa. É o que a gente está pleiteando. Todo mundo cobra a gente, mas tem coisas que a gente não consegue resolver na hora, né? Olha, durante o final de semana, um caminhão foi parar dentro d'água em plena BR-101 em Araquari. A rodovia alagou depois que uma adutora rompeu no domingo e precisou ser interditada no quilômetro 56, no sentido sul. A interrupção do tráfego provocou uma fila de 4 quilômetros durante o final de semana. A concessionária informou que o motorista do caminhão conseguiu sair, não se feriu e o caminhão já foi retirado do local. O incidente foi provocado pela chuva acumulada durante a semana passada, que causou um deslocamento de terra e o rompimento da adutora. As equipes da concessionária ainda trabalham no local para consertar o problema. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está fluindo no local, mas ainda há água no acostamento. Vou fazer um intervalo bem rapidinho no SC Acontece, mas eu volto em instantes, não sai daí.